listados de ações, essas coisas, mas a gente não é só isso, né? A gente também trabalha com o mercado além de ações, né, derivativos, renda fixa, infraestrutura para mercado, a gente também trabalha com balcão, então CDB, debentures, né, renda fixa, e também a gente trabalha com serviços de cadeia de financiamento. Por exemplo, Greg, não sei se você sabe, eu acho que poucas pessoas sabem, mas quando você financia um carro ali junto com qualquer instituição financeira, o gravame ele fica gravado ali dentro da B3, né? Então a gente cuida também de todo esse sistema, além de tesouro direto, enfim. Então a gente tem um amplo, né, espectro de negócios aqui dentro da B3, tá? E é interessante a gente falar também aqui sobre a evolução do próprio mercado, né? Até para entender qual que é o impacto que a gente tem quando a gente fala sobre um projeto como esse, né? Então, aqui primeira figura ali, a gente tem algumas pessoas numa sala, elas estão negociando ações, compra e venda de ações fisicamente, né? Essas pessoas, é um público limitado e está ali direcionado somente entre elas, né? Nessa fase é quando a gente chamava mais ou menos da negociação em pedra, né, que a gente chamava. O segundo bloquinho ali já começa uma transformação digital melhor, a gente está falando da década de 70, né? Por volta da década de 70, que a gente já começa a ter algumas coisas mais eletrônicas, então vocês podem observar que tem um headset aqui na cabeça do operador ali, do cara que está marcando os preços, já tem um público maior ali, né? Então a gente já começa a ter mais negociação, mais pessoas negociando, mas ainda assim a gente tinha limitação física daquele espaço, né? Até que por volta da década de 90, a gente traz os sistemas eletrônicos para a Bolsa, né? Então aí veio o pregão Viva Voz, quem é daquela época conhece isso, né? Que é a imagem que todo mundo hoje vê da Bolsa, né? Aquele monte de gente gritando dentro de um espaço ali. Já tinha muita tecnologia para aquela época, né? Então já tinha painéis ali que indicavam os preços, a gente já tinha operadores que iam em sistemas, cadastravam aquele preço ali no sistema para que o mercado pudesse saber, né? Mas ainda assim, com toda a ampliação do mercado, era difícil a gente conseguir atender, né? E aí a gente foi cada vez mais embarcando tecnologia, até que a gente cai hoje nesse cenário aqui, em que a gente tem por volta de 8 a 10 milhões de transações por dia de negociação. A gente teve um pico já de 18 milhões de transações num dia, né? Muita tecnologia embarcada. A Bolsa hoje é uma empresa global, vamos dizer assim, com 2.500 funcionários e sistemas legados daquelas épocas que vocês viram e sistemas ultramodernos. Então, essa toda é a complexidade que a gente tem quando a gente fala de Bolsa de Valores, né? E aí falando o que a gente espera aqui hoje na Bolsa, quando a gente olha para a tecnologia, né? A gente fala para o mercado que a gente quer ser a melhor empresa de desenvolvimento de software do Brasil, né? Tudo isso que a gente vem fazendo é justamente para chegar nesse objetivo, né? As pessoas quando elas saem para o mercado de trabalho entendem que a Bolsa é a melhor empresa para se trabalhar do Brasil, é a melhor empresa de desenvolvimento de software do Brasil, né? E como é que a gente está fazendo isso? A gente está falando que é o nosso mapa do tesouro, tá? Então isso é importante para todo mundo saber que não é somente implementar o backstage, né? Tem toda uma série de iniciativas que faz com que a gente chegue ali no nosso tesouro, que é ter mais produtividade, qualidade e eficiência, né? Então, um primeiro ponto, a gente olha para pessoas e comunicação, né? Então, como é que a gente faz com que o nosso time seja um time ultra capacitado? Como é que a gente faz para que a gente consiga comunicar para o mercado o que nós estamos fazendo, para as pessoas saberem o que a gente está fazendo, como que a gente se posiciona mais em relação a empresas de tecnologia e fortalece a nossa cultura tech. Segundo pilar ali que a gente está chamando é o jornadas de tecnologia. O que é a jornada de tecnologia? A gente está olhando para todos os nossos processos, todas as nossas jornadas de engenharia de software e simplificando, né? Então, uma empresa em que a gente passa centenários de anos aí, né, evoluindo, tem muita coisa que a gente possa simplificar e melhorar. Então, jornadas de tecnologia é isso. Pilares de engenharia. Aqui a gente olha para DevSecOps, cibersegurança, para toda a parte de qualidade, metodologias de sistemas e como que a gente define padrões para a companhia, né? Como eu falei aqui, a Bolsa ela tem diversos negócios, né? Então é difícil você padronizar uma coisa para todos, mas como é que você consegue achar esse ponto de equilíbrio e atender também as especificidades de cada coisa, né? Aqui é o nosso pilar de engenharia. Temos também forte, que a gente comunicou muito para o mercado, nossa frente de jornada de cloud, né? Nós somos uma empresa cloud first, a gente tem uma parceria grande com a Microsoft e com a Oracle,
né? E a gente tem feito uma série de migrações de sistemas para a nuvem. Também temos os nossos pilar aqui de Champions de tecnologia, então são especialistas, são pessoas que são referências técnicas de determinados assuntos, que elas vêm aqui dentro da empresa, promovem workshops, promovem reuniões de guilda, promovem melhores práticas, né, para que elas consigam cada vez mais preparar os demais times. Temos também uma frente aqui que a gente chama de inovação e inteligência artificial. Na Bolsa, a gente está explorando muito o uso de inteligência artificial. Tem inclusive uma palestra hoje ou amanhã que a gente vai falar sobre o ChatGPT, que a gente está implementando no nosso hub de educação. Além disso, tem uma série de frentes em que a gente está utilizando inteligência artificial, já testando isso para desenvolvimento, engenharia de software, qualidade, testes, né? Depois o Josias pode falar um pouco mais sobre as frentes de inovação. E aí a gente chega no backstage, né? E o backstage, a gente carinhosamente apelidou aqui de Ultron. O Ultron, ele é um vilão da Marvel, né? Mas tem todo um sentido, porque aqui o Ultron ele é o nosso vilão da burocracia interna, né? Então, ele é aquela plataforma em que a gente vai tirar uma série de dependências diárias para que as áreas tenham menos carga cognitiva e consigam entregar de forma muito mais rápida. E aí a gente chega na produtividade, qualidade e eficiência, tá? Então, é toda uma jornada para a gente conseguir atingir isso daqui, e aí o Greg também vai falar um pouquinho mais para frente. Quer fazer seu pitch? Não, o que eu queria falar aqui é coisinha rápida, é sobre o viés da inovação, o pilar da inovação nisso aqui, né? A gente está falando em transformar a empresa, então a cultura de inovação ela é muito importante. Tá? Então, como é que eu mudo as pessoas que vêm trabalhando desde aquele modelo antigo que o Albino falou aqui, até o modelo de hoje, onde a gente tem inteligência artificial. Então, eu preciso estimular as pessoas à mudança. Eu preciso ter pessoas que sejam capazes de mudar, de provocar a mudança. Então, o pilar da inovação, principalmente no viés do intraempreendedorismo, né? Então, a gente promove vários eventos de intraempreendedorismo, incentiva os colaboradores para que essa jornada dê certo. Então, acho que o segredo aqui dessa jornada é garantir que as pessoas tenham uma cultura de mudança, tenham uma cultura de empreender no seu dia a dia de trabalho, tenham uma cultura de empreender nas soluções que eles já vivenciam durante esse tempo. Show, obrigado. E sobre a Thoughtworks, né? Como é que está meu áudio para vocês? O som está chegando bem aí? Show, obrigado, pessoal. A Thoughtworks é uma consultoria em software que une design, excelência técnica e estratégia para criar soluções de alto impacto para nossos clientes. E a gente tem uma presença em diversos países ao redor do mundo e a gente tem um respaldo significativo na indústria de tecnologia, tem centenas aí de publicações e tem umas que são bem influentes na indústria de tecnologia. O Technology Radar, por exemplo, é um que muito provavelmente a área de TI de vocês consome como forma de guiar as decisões de tecnologia dentro das organizações. E a gente se conheceu, né, a gente conheceu o Albino em um outro contexto, em outra organização de serviços financeiros, e a gente vinha falando muito sobre experiência de desenvolvimento, e aí há alguns meses a gente teve a oportunidade de começar a trabalhar junto num contexto em que a gente busca trazer essa melhora na produtividade nas equipes, que é um tema cada vez mais relevante aí na área de tecnologia, principalmente agora nesse começo de ano de 2023. E muito dessa conversa ela é pautada no uso da ferramenta Backstage. Ela tem se tornado bastante popular, surgiu dentro da Spotify, que é uma empresa que faz streaming de áudio. Ela não é especialista em desenvolvimento de software como o serviço que ela oferece para o mercado, mas ela conseguiu uma ferramenta interna muito boa para melhorar a eficiência das suas equipes. Surgiu uma hipótese de que talvez tenha muito espaço para melhorar o desempenho das equipes e começaram olhando uma métrica que eles chamavam de o 10º commit. A 10ª mudança de código. Quanto tempo leva para uma pessoa produzir a sua 10ª mudança de código? Eles começaram a ver que a complexidade dos sistemas estava tão grande que, com o passar do tempo, demorava muito tempo para alguém se sentir produtivo. E aí surgiu todo esse ferramental por trás que se tornou uma ferramenta de código aberto. Hoje ela é bem popular no meio de tecnologia, ela entra como uma ferramenta na categoria de portal de desenvolvimento, Developer Portal. E ela tem vários pontos fortes, sendo um dos principais, um de maior interesse da área de tecnologia, sendo o catálogo. Você consegue encontrar o que é que você já tem pronto de APIs, de serviços abstraídos para suas equipes poderem utilizar. Você sabe quem está com a custódia daquele serviço e você também pode integrar com várias das suas ferramentas. Ferramentas de integração contínua, ferramenta de gestão de projetos. E isso automatiza e facilita muito a gestão de conhecimento dentro das organizações.
A ThoughtWorks ela é parceira global da Spotify para implantação e evolução do Backstage. E aqui está um exemplo da interface do Backstage. E ela é o ponto central para a comunicação entre as equipes de desenvolvimento, independente do papel, e todo o ferramental que tem por trás lá na sua organização. E a gente vê como extremamente importante a gente debater sobre o Backstage, trazer ferramentas que auxiliam na experiência de desenvolvimento, que a gente vive um contexto em que o ruído que a gente vê na produção de software tem um valor que só cresce. E é muito difícil hoje a gente conseguir medir produtividade, acompanhar, ter métricas e ter segurança nessas métricas, porque é algo que muda de equipe para equipe, de contexto para contexto. Só que é muito mais simples a gente conseguir medir o desperdício. E em cima desses indicadores de desperdício, a gente consegue olhar o que é que a gente vai priorizar, que valor a gente vai ter se a gente consegue abordar aquele desperdício. Então, uma forma da gente melhorar a eficiência dos nossos times é olhando onde é que está o desperdício dentro dessas ferramentas. E é algo que já está metrificado, é algo que já está muito bem compartilhado na indústria. Em 2019, o DevOps Research Association divulgou um relatório em que contava que de 30% a 40% dos times de desenvolvimento apenas era dedicado para a produção de novas funcionalidades. E aqui eu não me refiro a escrever código. Estou falando sobre interações de desenho de arquitetura, debates sobre que sistemas vão ser utilizados em determinada funcionalidade. Os outros 60%, 70% era muito desperdício, esperando um time responder um chamado, buscando informação que estava difícil de encontrar. A gente tem que dar a devida atenção para esse problema do desperdício, que a gente hoje tem aí 43 dias em média na indústria, nas empresas de vocês. Talvez vocês consigam ter números mais precisos para calcular o custo desse desperdício, mas a gente enxerga que 43 dias são necessários, na média, entre abrir uma vaga de desenvolvimento e fechar essa vaga e essa pessoa começar a trabalhar para a gente. Isso tem um impacto significativo ali na questão do lead time, no tempo de levar uma mudança para a produção. Depois que essa pessoa entra, ela leva em média 29 semanas, mais de metade de um ano, se eu não estiver errado a conta, para poder se sentir produtiva, para ela ter uma perspectiva de que ela sabe onde encontrar informação e como publicar o que ela está desenvolvendo. E das pessoas que pedem demissão, 36% delas dizem que é por causa do ambiente em que elas estão. E isso tem um custo mapeado. Pode custar para vocês, entre 100% e 150% do salário médio anual de uma pessoa de desenvolvimento de software, independente do papel, para que ela seja essa posição ela seja preenchida. Isso inclui não só salários e bônus, mas inclui também ferramenta de recrutamento, tempo das pessoas para fazer as entrevistas e participar do processo de seleção. Então tem um custo bem alto. Deixa eu voltar aqui para quem está tirando foto. Tem um custo bem alto aí e dá para argumentar muito bem qual é o valor esperado do retorno desse investimento. E é pensando nessa linha que a gente debateu sobre Backstage Developer Experience no contexto do Ultron, na estratégia de engenharia de software na B3. Quer contar mais um pouquinho, Bi? Perfeito. É isso, acho que aqui a gente olhou para toda a nossa jornada, como a gente falou, tem todo um caminho para a gente chegar lá, né? A gente já tem visto resultados bastante significativos, né, Greg? Então, ali do nosso lado, por exemplo, a gente tem casos em que a gente levava numa jornada determinado 3 semanas para conseguir, por exemplo, um onboarding de um dev para entrar e começar a desenvolver. Hoje ele tem minutos, né? Então, a gente tem, por exemplo, APIs em que a gente levava na média 4 meses para desenvolver, hoje a gente desenvolve em 1 dia, né? Então, essa jornada toda que a gente trabalhou aqui junto com a ThoughtWorks fez com que a gente conseguisse chegar nesses resultados expressivos, né? Acho que vale a pena a gente abrir para uma pergunta, né, o Greg? Dado que tem 4 minutos, é difícil a gente falar. Sim. Eu só deixar aqui o que a gente já tem conquistado aí de resultados dentro do projeto, para quem quiser levar para casa, levar para os seus ambientes e quiser argumentar. Mas a gente queria aproveitar que tem um tempinho aí, se alguém tiver uma curiosidade, alguma pergunta para a gente debater. Quem quiser perguntar pode levantar a mão e o microfone vai chegar até vocês. Tá, eu acho que enquanto o pessoal está pensando numa pergunta aqui, Albino, eu acho que vale a gente contar como é que a gente pensou no desenho de time, nos papéis que a gente compôs e quão importante foi a proximidade desse time com pessoas de negócio influentes dentro da B3. Perfeito, acho que os nossos times ali, eles são compostos por times multidisciplinares, certo? Então, a gente escolheu alguns projetos que seriam pilotos de 2 unidades diferentes da B3,
para que a gente pudesse ter uma cobertura ampla sobre o que a gente ia implementar e sobre os padrões que a gente estivesse definindo. O nosso time é multidisciplinar, então a gente tem desde os times de qualidade, engenharia, arquitetura, governança, a gente tem os times de agilidade junto, os próprios times de negócio trazendo as dores que eles têm no desenvolvimento de produto, né? E aí tudo isso fez com que a gente conseguisse desenhar quais são as dores que a gente precisava começar a atacar, priorizar elas e começar a colocar isso no roadmap de entrega. Show. Eu acho que o bacana dessa abordagem de aproximar as áreas, diferentes áreas envolvidas no ciclo de desenvolvimento de software, é que a gente viu, por exemplo, a antecipação de algumas atividades e validações de segurança e qualidade, por exemplo, já mais próximo do desenvolvimento no dia a dia. Então você tem um tempo mais rápido para a entrega dessas mudanças em produção, porque agora você tem algumas preocupações, elas já estão validadas muito antes, muito mais cedo, e já envolve outras áreas, elas conseguem participar da tomada de decisão. Né? Perfeito. Perguntas? Então eu vou compartilhar para vocês como é que foi a nossa abordagem, né? A gente começou ali num momento em que a gente identificou quais eram os gargalos, as dores, as dificuldades que os times estavam tendo para poder conseguir lançar esse software. A gente fez um trabalho de análise bem profunda do caminho de uma mudança até a produção. Desde a ideação até você habilitar isso para usuários finais. A gente fez um desenho bem legal e aí partiu para um trabalho de construção de uma fundação, que é o que é essencial para ter o Backstage rodando, a plataforma de autosserviço, e atender 2 times piloto, que o Albino comentou aqui. A gente tinha 2 times que começavam a utilizar e trazer feedbacks para os nossos times, e a gente conseguia priorizar de acordo com as necessidades, sabendo que o que estava sendo feito, de fato, ia ser utilizado lá na frente. E a gente está no momento de aumentar a adoção, de aprofundar nos plugins, nos templates que a gente pode oferecer ali para as outras equipes, e expandir ali, construir uma comunidade, fomentar o uso e criar uma solução para que as pessoas possam contribuir também com esse ferramental sem estar nesse projeto. Aqui acho que é importante a gente falar também que também tem uma questão muito boa que trouxe a cultura do open source para nós, né? Então o que a gente busca aqui com o Backstage, com o Ultron, é com que as áreas da empresa consigam desenvolver, as demais áreas, né? Então a gente tem um time, que é o nosso time, que é a gerência de experiência do desenvolvedor. Esse time ele é como se fosse um curador da comunidade de open source, mas todos os times eles podem desenvolver. A gente tem pessoas já dentro da empresa desenvolvendo, por exemplo, template de Kafka, template para mensageria, APIs, né? E publicando isso. E aí o que é interessante? Que a gente acaba fazendo com o conceito de arquitetura emergente, de fato, né? Ele aconteça, porque a gente tem um time de arquitetura desenhando para onde a gente vai, mas também toda a companhia ela consegue desenhar e a gente coloca aquilo que faz sentido colocar para um negócio só, a gente coloca para aquele negócio, e o que faz sentido expandir para a companhia, a gente expande para todos. Show. Perfeito, pessoal. Acho que para concluir o pensamento, a gente trazer uns resultados legais para vocês aqui, como o Albino falou. Equipes que levavam muitas semanas para conseguir colocar uma API num ambiente de teste, hoje elas conseguem fazer isso em 2 dias. E aí significa um ganho de produtividade absurdo para as equipes conseguirem testar cada vez mais rápido ali os resultados inovadores para os clientes finais lá na ponta. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. A gente fica disponível, acho que aí no final, para conversar com vocês. Vocês não fizeram perguntas, mas a gente está disponível. Procura a gente nas redes sociais. Convido vocês para a próxima palestra da B3, que é sobre o Hub de Educação, que a gente vai falar como a gente conseguiu colocar tão rápido a IA generativa dentro da B3, que casa um pouco do que a gente está falando aqui também. Muito obrigado, pessoal, por assistir. Valeu. Obrigado.